Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Multiversal Flaviana. Aqui com vocês, Francis, e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre uma passagem muito interessante do Evangelho de João. É aquela passagem onde Jesus diz que a salvação vem dos judeus. Então, essa frase ela é usada para dizer que a teoria flaviana ela é falha, porque se nós da Multiversal Flaviana a gente diz que os evangelhos e Jesus foram criados pelos romanos, e ali nos evangelhos ele está dando uma sentença de juízo aos judeus na guerra de 70, na verdade Jesus diz nos evangelhos que ele não veio para salvar os judeus. Então, eu vou apresentar hoje para vocês nosso argumento em relação a essa passagem de João. Será que realmente a Multiversal Flaviana foi... Refutei a Multiversal Flaviana. Exatamente, refutada? Então, fiquem aí que vamos conversar sobre essa passagem de João. A salvação vem dos judeus, mas para quem essa salvação vem dos judeus? Para os próprios judeus? Para os judeus e os gentios? Ou essa salvação vem para os romanos? Eu vou trazer aqui para vocês, antes de apresentar os nossos argumentos, eu vou trazer aqui duas passagens de dois livros, de dois autores, que é exatamente a ideia de todos, 100% dos estudiosos do Novo Testamento, eles trazem essa ideia, que essa passagem se refere à salvação tanto de judeus quanto de gentios. E eu vou mostrar para vocês, no final desse vídeo, eu vou explicar para vocês o verdadeiro significado dessa passagem. Você acha que a Multiversal Flaviana realmente foi refutada com essa passagem? Então pegue papel e caneta e anote aí o que eu vou trazer para vocês. Será que Jesus realmente quis dizer que a salvação vem dos judeus para a salvação dos próprios judeus e os gentios? Veja que no Antigo Testamento, realmente, a salvação no Antigo Testamento é para os judeus, ou para os hebreus, ou para os israelitas. Essa salvação do Antigo Testamento, sim, era para eles. Mas será que no Novo Testamento essa salvação também se refere aos judeus? Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Então a passagem usada é essa aqui de João 4, que diz assim: Jesus está visitando uma mulher na Samaria e conversando com ela, ele vai dizer a ela: disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Na próxima passagem, 4, 22, 23, Jesus vai dizer: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui tem outra questão. Os estudiosos entendem que nós adoramos o que sabemos, porque a salvação veio dos judeus. Eles entendem que nós aqui são os judeus. Afinal de contas, Jesus é um judeu. Então ele tem que estar falando ali dos judeus. Só que, preste atenção aqui que ele vai dizer aqui, ele vai completar. Mas a hora vem, e agora é. A hora vem e agora é.
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, olha que interessante aqui. Ele diz: nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora no presente momento, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Aqui, o autor ele está fazendo uma referência ao templo depois de destruído da Guerra de 70. Por que ele está se referindo a esse templo e não um templo construído ali, o templo antes da destruição? Porque é impossível os judeus não adorarem Deus no templo. Se o templo está de pé, todos os judeus vão adorar Javé no templo. Então, quando ele está aqui dizendo que os verdadeiros, olha só, os verdadeiros adoradores, será que ele está se referindo aos judeus aqui? Então, preste atenção. Apresentarei agora o que dizem os dois autores sobre esse assunto e que representa praticamente 100% do pensamento de todos os estudiosos bíblicos. E a Multiversal Flaviana, como sempre, vai na contramão. Exatamente, nós vamos na contramão, nós remamos contra a maré. Então, vou trazer aqui o trabalho primeiramente do Marcelo Magalhães, do livro Israel, a Igreja e o Pentecoste. Esse autor vai dizer o seguinte: o Antigo Testamento e a palavra de Deus eram exclusividade para os judeus, com seu culto próprio e a observação dos escritos de Moisés, com seus usos e costumes. Nos registros bíblicos da época de Jesus, os detentores do conhecimento eram as elites sacerdotais, os fariseus e saduceus. O culto era restrito e exclusivo. A salvação era para os judeus ou quem era prosélito do judaísmo. A santificação era exclusividade e os donos do saber teológico era para poucos, o que favoreceu a formação de castas, fariseus, saduceus, etc. O ritual e o culto seguiam normatizações de acordo com a lei mosaica. Então percebam que aqui o autor ele diz claramente, aqui nós concordamos com ele. No Antigo Testamento, a salvação era para os judeus, era exclusivo deles. Então, se alguém quisesse ter a salvação também, ela tinha que se tornar um judeu, tinha que fazer circuncisão, o que não acontece com os cristãos. Os cristãos eles não faziam mais circuncisão, eles não faziam sacrifícios de animais para Javé e eles aboliram a lei mosaica. Os cristãos jogaram fora a lei mosaica. Então, como é possível um judeu jogar as leis fora, parar de fazer circuncisão e parar de fazer sacrifícios e parar de frequentar o templo? Então, quando o autor diz que agora, nesse momento, não se adoram mais, agora os verdadeiros adoradores de Jesus, não de Javé, os verdadeiros adoradores de Jesus agora não adoram mais ele em templo em Jerusalém. Mais outra passagem, vou trazer mais outra passagem agora desse mesmo autor. Ele vai dizer o seguinte: Cristo veio como autor e consumador da salvação dos homens, Lucas 1:47-1 e Timóteo 1:15, pois ela nos vem pela graça divina. Nesse aspecto, a salvação vem dos judeus para o mundo. Aqui ele usa exatamente a passagem de João que a gente está se referindo aqui. Outra passagem do livro dele vai dizer o seguinte: os presentes judeus, gentios e cristãos serviriam de testemunhas aos acontecimentos inéditos da salvação de Deus através da expiatória de Cristo.
Essas pessoas serviriam de testemunhas vivas e propagariam o Evangelho através do testemunho dos apóstolos. A quebra de conceitos selecionistas do judaísmo partidário motivados por impulsos religiosos, com o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecoste sobre os apóstolos e a grande pregação de Pedro, houve a conversão de muitas pessoas, dentre elas as não judias. A igreja triunfante quebra as barreiras territoriais, culturais e dos idiomas pelo poder do Evangelho e atuação do Espírito Santo. Então vejam que esse autor realmente ele entende que aqui o texto de João diz claramente que essa salvação vem dos judeus, tanto para os judeus como para os gentios, e ele entende que judeus e gentios eram cristãos. Então nós da Multiversal Flaviana, a gente diz que não. A gente diz que os cristãos sempre foram romanos. Mas calma aí que tem mais coisa para frente. Vamos para o próximo autor. Eu vou trazer agora o texto para vocês de Frei Carlos Josafá, Evangelho e Diálogo Interreligioso. A pregação primitiva do Evangelho estigmatiza os chefes, os homens do poder político e religioso, que condenaram Jesus. Por vezes, é certo, os opõe simplesmente ao mestre sob o nome genérico de os judeus, qualificados ou desqualificados como seus adversários. No entanto, o reino dos céus que Jesus anuncia com frequência nas próprias sinagogas apela para o conjunto do povo, excusando-lhe ou atenuando-lhe a ignorância ao seguir ou deixar fazer os seus chefes. Mas ainda afirma, sem rodeios, que a salvação é oferecida primeiramente aos judeus. São os primeiros chamados, investidos da prerrogativa de ser os missionários da plena verdade e da plena justiça de Deus no seio da humanidade. Então, novamente, esse autor, seguindo o exemplo de todos os estudiosos, ele diz aqui que Jesus veio salvar primeiro, antes de tudo, antes dos gentios, Jesus veio salvar os judeus. Será mesmo? Vamos ver o próximo texto desse autor? A prioridade dos judeus como primeiros destinatários da mensagem é afirmada pelas narrativas evangélicas como sendo a prática mesma de Jesus. Ele se dirige aos judeus e prescreve aos apóstolos que respeitem essa primazia. Ela é enfatizada por Jesus em termos surpreendentes, falando a samaritana, que parecia colocar no mesmo plano os seus compatriotas e os judeus, ou seja, os samaritanos e os judeus. E ele vai dizer aqui, vós adorais o que não conheceis, nós. E ele coloca aqui nós como os judeus, porque é Jesus que está falando. Adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A atitude e o projeto de Jesus se manifestam com toda a coerência. E aí ele vai usar uma passagem de Mateus. Não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas levar à perfeição. Então, esse autor aqui, ele entende que essa passagem, primeiro, Jesus quer salvar os judeus, em primeiro lugar, antes dos gentios. Então, para esse autor, os cristãos são judeus. Os primeiros cristãos são judeus. Vamos ver agora o que dizem os autores dos evangelhos sinóticos. Será que os autores dos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, concordam com essa passagem? Será que Jesus no evangelho sinótico vem para salvar os judeus? Vamos dar uma olhada nisso? Primeiramente, começamos com Marcos. Marcos 4, 10, 11 vai dizer: E quando ele estava sozinho, os que estavam com ele, com os 12, pediram a parábola. E ele lhes disse: A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas para os que estão de fora, todas as coisas são feitas por parábolas, para que vejam e não percebam, e ouvindo eles podem ouvir e não entendam. De outro modo,
poderiam converter-se e ser perdoados. O que esse autor de Marcos está dizendo aqui? Ele está usando uma passagem de Isaías, que vai dizer exatamente isso. Ou seja, esse texto, Jesus está dizendo que ele não quer salvar os judeus. As únicas pessoas que Jesus fala sem parábolas são os discípulos e aqueles outros que estão com ele ali. Quem são esses outros? São os pecadores. São as pessoas que Jesus anda. Não são os judeus. Os pecadores não são judeus. Nesse vídeo eu não vou me ater a essa questão sobre quem são os pecadores de Jesus. Vai ficar para um outro vídeo. Mas aqui ele fala para os discípulos e para aqueles que estavam com ele. Mas para os de fora, quem são os de fora? Os fariseus, saduceus, os líderes e todos os judeus de fora. Olha só o que vai dizer agora Mateus, preste atenção. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, eles quem? Veja que ele não diz os fariseus, os saduceus. Ele simplesmente diz eles. Eles quem? Eles, os judeus. Porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. Novamente, veja que ele diz aqui, coração desse povo. Ele não está dizendo o coração dos fariseus, o coração dos saduceus, o coração dos líderes. Ele diz do povo, deste povo. Quem é esse povo? Os judeus. Porque o coração desse povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta e eu os cure. Novamente aqui, Jesus não quer salvar. Olha que interessante, porque Jesus ele vem curando as pessoas. Quem são essas pessoas que Jesus está curando? Por que aqui ele diz que não quer curar mais os judeus? É muito estranho. Então veja que aqui é incoerente. Se Jesus realmente em João está dizendo que a salvação vem dos judeus para os judeus, aqui ele está dizendo que não quer salvar os judeus, por isso ele fala em parábolas. Vamos ver agora Lucas, o que diz aqui. Lucas vai seguir tanto Marcos e Mateus, preste atenção. E os discípulos perguntaram, dizendo: o que poderia ser essa parábola? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os outros por parábolas, para que vendo eles não possam enxergar e ouvindo eles não possam compreender. Então novamente aqui Lucas, ele vai citar aqui também uma outra passagem de Mateus, porque Mateus também vai dizer que os bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Ele está se referindo aqui aos discípulos. E aqui quando Lucas diz isso aqui, primeiramente ele diz que ele fala em parábolas para que eles não entendam. Então, ou seja, ele fala para os discípulos livremente, sem parábolas, mas para todos aqueles outros, ou seja, judeus de fora, ele fala em parábolas para eles não entenderem e não serem salvos. Ou seja, é totalmente contrário do que o texto diz lá de João. Então vejam que, como a gente mostra para vocês em vários vídeos, Jesus ele não vem para salvar os judeus. Mas como assim, Francis? Jesus não vem salvar os judeus? A resposta para isso está no livro Guerra dos Judeus. Porque todas as profecias que Jesus faz da destruição do templo, que os judeus vão ser perseguidos, vão construir muro, os judeus vão ser vendidos para outras nações, tudo isso se cumpre em 70, está em Guerra dos Judeus. Então Jesus, essas profecias na verdade elas são profecias historicizadas. Jesus, o autor de Jesus, não Jesus, porque Jesus não existe, o autor coloca essas passagens, essas palavras
porque ele já sabe que tudo já está consumado, tudo já está destruído, os judeus foram vendidos, o templo está destruído. Então, os autores simplesmente colocam na boca do personagem. E aí, como resolver esse problema agora? Se João está dizendo que a salvação vem dos judeus, e aqui nos sinóticos Jesus diz que não veio salvar os judeus, como resolver isso? Como resolver essa contradição? Jesus disse ou não disse que veio trazer a salvação para os judeus? Então, novamente aqui a passagem vai dizer: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Se vocês pegarem os textos dos evangelhos e das cartas de Paulo e dos pais da igreja, vocês vão ver que os autores, todos esses autores, eles vão dizer que os judeus não acreditavam em Jesus. Que os judeus mataram Jesus e eles não acreditavam em Jesus. Então, quem são esses nós aqui que Jesus vai salvar? A salvação pode vir dos judeus, mas para quem é essa salvação? Não é para os judeus. Vamos ver mais para frente aqui? Tertuliano, em uma resposta aos judeus, capítulo 1, vai dizer: pois assim falou Deus a Rebeca. Essa passagem aqui, só para vocês entenderem, é a mesma passagem que Paulo usa em uma de suas cartas. Ele está pegando uma passagem de Paulo e fazendo uma argumentação em cima. Então, para aqueles que dizem que Paulo era judeu e Paulo aqui, ele não pode estar falando contra os judeus, não é bem assim. Tertuliano está usando Paulo para, nesse texto aqui, ele vai mostrar que a salvação não veio para os judeus. Presta atenção aqui novamente. Pois assim falou Deus a Rebeca: 2 nações estão em teu ventre, e 2 povos serão separados desde as tuas entranhas, e as pessoas vencerão as pessoas, e o maior servirá ao menor. Consequentemente, visto que o povo ou nação dos judeus é anterior no tempo e maior pela graça do favor primário na lei, ao passo que o nosso é entendido como menor na era dos tempos, como tendo na última era do mundo alcançado o conhecimento da misericórdia divina. Sem dúvida, por meio do édito da declaração divina, o povo anterior e maior, isto é, o judeu, deve necessariamente servir ao menor, e o povo menor, isto é, o cristão, vencem o maior. Então percebo que nessa passagem de Tertuliano, veja que a carta é uma resposta aos judeus. E aqui ele está usando a passagem de Paulo, que vai falar sobre Rebeca e seus 2 filhos. Ele vai estar falando, se referindo aqui a quem? Jacó e Esaú. Esaú é quem? É Roma, os romanos. Jacó são os judeus. Então, quando ele diz aqui que o maior e o mais antigo servirá ao menor, e ele diz: o maior, mais velho, são os judeus. O menor, e o povo menor, são os cristãos. E esse povo vence o maior. Mas ele não diz aqui, eu sei que alguém vai dizer, mas olha, ele não está dizendo que são os romanos. Perfeito. Até aí tudo bem. Mas veja que ele deixa claro: o menor, o povo menor e mais novo são os cristãos. Então, aqui ele já faz essa divisão. Cristãos não são judeus. E ele está usando Paulo. Então, para você que sempre diz que Paulo é judeu, ele não pode estar escrevendo contra os judeus, é exatamente o oposto que os pais da igreja entendem. Para os pais da igreja, eles vão usar tanto os evangelhos quanto Paulo para dizer que os judeus, eles não fazem parte da aliança. Então esse texto aqui de Tertuliano prova isso.
Então ele fala que o povo maior e mais antigo, os judeus, vão servir ao menor e o mais novo. Quem é? Os cristãos. Então alguém vai dizer, mas eles são gentios, não são romanos. Então calma que eu vou mostrar para vocês aqui quem são esses gentios, quem são esses cristãos. Então aqui já fica claro, cristãos não são judeus. Perfeito? Então vamos mais para frente agora. Eu vou trazer agora para vocês o texto de Irineu contra heresias. Irineu vai dizer o seguinte: recapitulação do argumento anterior, mostrando que Abraão, por meio da revelação da palavra, conheceu o Pai e a vinda do Filho de Deus. Por esta razão, ele se alegrou ao ver o dia de Cristo, quando as promessas feitas a ele deveriam ser cumpridas. O fruto dessa alegria fluiu para a posteridade, a saber, para aqueles que são participantes da fé de Abraão, mas não para os judeus que rejeitam a palavra de Deus. Você vai dizer, nossa, que texto confuso, porque ele está falando de Abraão. Abraão era o líder dos hebreus, mas ao mesmo tempo ele está dizendo aqui que não é para os judeus, porque os judeus rejeitaram. Que texto confuso, Francis. Mas que bobagem. Não é confuso. Porque de acordo com Paulo e os pais da igreja, Abraão, ele não era hebreu. Vocês lembram disso? Abraão não era hebreu. Ele vem lá da cidade de Ur. O nosso amigo Abraão era um caldeu. Ele veio da cidade de Ur, ou seja, Deus chamou Abraão de uma terra estrangeira para liderar o seu povo, os hebreus. Então, os pais da igreja, eles vão usar esse argumento, inclusive Paulo usa isso. Eles dizem que Abraão, na verdade, não era um hebreu, um judeu. Ele era um gentil, assim como os cristãos eram gentios. Então não fica confuso se você entende o contexto. O que os cristãos, os pais da igreja, estão querendo apresentar. Perfeito? Então, novamente aqui mostra que os cristãos não são judeus. Irineu está dizendo que os judeus rejeitaram a palavra de Deus. E ele vai continuar agora no próximo capítulo aqui, ele vai dizer o seguinte: isso é mostrado de maneira ainda mais clara pela carta dos apóstolos, que eles não transmitiram nem aos judeus, nem aos gregos, mas aos que dentre os gentios creram em Cristo, confirmando sua fé. Olha só que interessante essa passagem aqui de Irineu. Então, as pessoas sempre dizem aquela passagem de Paulo, quando ele fala dos gregos e judeus, que a cruz era loucura para um e para outro era pedra de tropeço. E aí ele diz, mas para nós a cruz é poder. Ou seja, já em Paulo ele descarta judeus e ele descarta os gregos. E as pessoas dizem, mas ele está se referindo aos gentios, aos cristãos, sim. Mas ele já descartou os gregos. E Irineu exatamente está usando essa passagem. E Irineu aqui diz que os apóstolos, eles transmitiram nem aos judeus e nem aos gregos, mas aos que dentre os gentios, ou seja, uma nação. Veja que ele não está dizendo todos os outros gentios. Não, ele está dizendo uma nação dentre os gentios, ou seja, uma específica. E aí você encontra lá no texto anterior que eu trouxe para vocês, Tertuliano falando lá de Rebeca e Esaú. Eu já mostrei vários vídeos para vocês aqui também, onde eu mostro para vocês que o Esaú é Roma e são os cristãos, enquanto Jacó são os judeus. Então aqui fica claro, evidente, que os judeus, eles não fazem mais parte da aliança, eles não são salvos. Quem vão ser salvos são os gentios, que também não são os gregos. Perfeito? Então, novamente aqui, Irineu concordando com a multiversal flaviana. Ah, agora eu entendi!
Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Dizendo que os judeus estão fora dessa aliança. A aliança com Jesus, não com Javé. Vamos prosseguir? Quem eram esses gentios cristãos que tinham fé em Cristo, já que os gregos foram eliminados da lista? A resposta para essa questão está exatamente no Evangelho de Mateus. Mateus vai dizer assim: disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos vossos olhos. Quem é essa pedra angular aqui? A pedra angular é Jesus. Quem é que rejeitou essa pedra? Os judeus. Ou seja, os judeus rejeitaram Jesus. Vamos ver aqui o outro capítulo. Mais para frente, Mateus vai dizer assim: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. Olha que interessante aqui. Aqui já Mateus já dá uma dica para a gente. Ele está dizendo que o reino de Deus vai ser tirado dos judeus e entregue para uma outra nação que produzirá frutos. Quem é essa outra nação, Francis? Essa outra nação é Roma. Porque Jesus aqui está se referindo à Guerra de 70. Quem é a nação dos gentios que invadiu e tirou Jerusalém, o reino dos judeus? Os romanos. Então aqui fica claro. Se para você não tinha ficado claro quem eram os cristãos e os gentios, aqui fica claro, porque Jesus está deixando óbvio aqui. O reino de vocês aqui, vocês quem? Judeus. Vai ser tirado de vocês e entregue para outra nação. Quem é essa outra nação? Os romanos, que invadiram, destruíram tudo, e o templo, inclusive, em 70. E ele vai aqui dizer aqui no final: e os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo as palavras, entenderam que falava deles. Mas veja que aqui não está se referindo a eles, simplesmente eles, os sacerdotes e fariseus. Por que não é só eles? Porque isso aconteceu em 70. Em 70, o reino foi tirado não apenas dos sacerdotes fariseus, o reino foi tirado dos judeus. Jerusalém foi invadida em 70 e lá não havia mais judeus. Até o século IV não havia judeus. Os judeus só conseguiram entrar em Jerusalém na Guerra de Bar Kokhba em 132. Mas Jerusalém ficou povoada pelos romanos, pelos exércitos dos flavianos. Então, novamente aqui o texto de Mateus diz que quem será salvo aqui não são os judeus, porque os judeus perderam o reino deles para essa outra nação. Então vejam que tanto nos evangelhos sinóticos, como os pais da igreja e Paulo, os autores deixam claro que a salvação não vem dos judeus para os judeus, mas sim para os gentios, que os gentios são os cristãos e os cristãos são romanos. Vamos agora analisar novamente aqui uma outra passagem que vou trazer para vocês do próprio Evangelho de João. O próprio Evangelho de João já mostra para nós aqui que essa salvação não vem para os judeus. Presta atenção. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha só, no início já do Evangelho de João, ele deixa claro. Jesus veio para os seus. Quem são os seus? Os judeus. Só que eles, os judeus, não receberam. E aí ele vai completar.
Mas para todos aqueles que receberam e creram em Cristo, esses vão ser os filhos de Deus. Quem são esses? Os cristãos. Quem são os cristãos? Os gentios. Quem são os gentios? Os romanos. Vamos ver uma outra passagem aqui para ficar mais claro? João 8, 42, 43 diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, aqui Jesus está falando com os judeus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderes ouvir a minha palavra? E ele vai dizer mais para frente: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha só que essa passagem já deixa mais evidente aqui. Jesus está dizendo para os judeus, o Deus, o meu pai, não é o mesmo de vocês. Porque o pai de vocês é mentiroso e ele é homicida. E vocês não entendem a minha palavra. Por quê? Porque eu vim do meu pai. E vocês não entendem o que eu falo. Por que os judeus não entendiam? Porque o pai de Jesus não é mais o Deus dos judeus. Aqui eles estão rompendo. O autor de João aqui, ele está rompendo com o judaísmo. Aqui está sendo criada uma religião. Então o autor já quer deixar claro aqui para os cristãos, para os romanos cristãos, que os judeus não são mais co-herdeiros. Percebem que essa passagem aqui mostra que os judeus estão fora da aliança e da salvação? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Vou trazer agora para vocês uma passagem de Paulo, o nosso amigo Paulinho, que as pessoas dizem que ele é judeu, então ele não pode escrever contra os judeus. Porém, não é o que a gente vê nas cartas dele. Então eu vou trazer para vocês aqui uma passagem de Romanos e mostrar que aqui Paulo diz perfeitamente que os judeus não fazem mais parte da salvação. Presta atenção. A pedra de tropeço para os judeus. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça obtiveram uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Por que não? Porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Quem era a pedra de tropeço para os judeus não fossem salvos, e em seu lugar os gentios fossem salvos? Resposta: Jesus Cristo. Ou seja, essa passagem aqui de Paulo, ele diz claramente que foi colocada uma pedra de tropeço para os judeus não serem salvos. Mas só aquele que confia em Cristo vai ser salvo. Porque os cristãos buscavam Cristo pela fé. E ele diz, os judeus não buscavam pela fé, mas sim por obras. E por obras, de acordo com Paulo, ninguém é salvo. Então, ou seja, Paulo deixa claro nesse texto que os judeus não seriam salvos, e sim os cristãos. Os cristãos aqui, novamente, não são judeus. Então, Paulo aqui prova que a salvação não vem para os judeus, mas para os cristãos, que são romanos. A conclusão final, para responder à questão da frase a salvação vem dos judeus, está na carta de Irineu de Lyon. Vamos ver aqui o que ele diz para a gente? Ele vai dizer o seguinte em sua carta contra as heresias.
para aqueles, portanto, que nos atacam e dizem: se os egípcios não tivessem sido afligidos por pragas e, ao perseguirem Israel, fossem sufocados no mar, Deus não poderia ter salvado o seu povo. Essa resposta pode ser dada, a menos que, então, os judeus se tornaram os assassinos do Senhor, o que de fato tirou deles a vida eterna. E matando os apóstolos e perseguindo a igreja, caímos em um abismo da ira. Não poderíamos ter sido salvos, pois assim como eles foram salvos pela cegueira dos egípcios, nós também somos salvos pela cegueira dos judeus. Se, de fato, a morte do Senhor é a condenação daqueles que o pregaram na cruz, e que não acreditaram em seu advento, mas a salvação daqueles que nele creem. Aqui está claro, esse texto aqui de Irineu, ele está se referindo exatamente à passagem de João. Só que aqui, Irineu, ele está mostrando exatamente aquilo que a gente vem falando para vocês. Então, veja, o que ele está querendo dizer com esse texto aqui? Então, veja que ele diz que, graças aos egípcios que perseguiram os judeus, ou os hebreus, Deus fez aliança, Deus salvou esse povo. Ou seja, foi graças aos egípcios que os judeus foram salvos. É como se ele estivesse dizendo: a salvação vem dos egípcios. Por que a salvação vem dos egípcios? Porque Deus foi lá e salvou os judeus. E aí ele vai dizer que agora os judeus mataram Jesus e eles perderam a salvação. Mas nós quem? Nós cristãos, fomos salvos pela cegueira dos judeus que mataram Jesus. Vocês entenderam agora o significado? Ou seja, quando Jesus diz em João: a salvação vem dos judeus, ele não está dizendo que a salvação vem dos judeus para os judeus, mas sim para aqueles que creem e têm fé. Quem é que tem fé e crê em Cristo? Os cristãos, que não eram judeus e sim romanos. Então, aqui ficou claro para a gente o que diz essa passagem. A salvação dos judeus vem dos egípcios. A salvação dos cristãos vem dos judeus. Os judeus perderam a sua salvação e aliança para os cristãos. Então, conclusão. Primeiro, você não conseguiu refutar a multiversal flaviana. Segundo, a salvação vem dos judeus, não para os judeus, e sim para os gentios, para os cristãos e, finalmente, para os romanos. Agora ficou claro para vocês. Então, isso aqui que eu mostrei para vocês, vocês não vão encontrar em nenhum lugar. Nenhum historiador, nenhum estudioso bíblico vai trazer esse tipo de informação para vocês. Apenas aqui na Multiversal Flaviana. Por que a gente traz essas informações aqui para vocês? Porque a gente segue uma linha contrária aos estudiosos que acreditam que Jesus é uma pessoa real, ou mesmo que não seja uma pessoa real, mas como eles entendem que os evangelhos foram escritos por judeus para judeus, então eles não conseguem enxergar essas coisas que nós aqui da Multiversal Flaviana a gente enxerga. Ah, mas que bobagem. Então eles não conseguem ver isso. E os textos que eu mostrei para vocês aqui nesse vídeo são claros. Tanto o próprio Evangelho de João já diz lá para frente que Jesus veio para os seus. Quem são os seus? Os judeus. Só que os seus não o receberam. Então, ou seja, judeus estão fora. E aí ele vai dizer que ele então vai pegar agora aqueles que creram nele para fazer ele de filhos, ou seja, salvar os cristãos. E aí você tem nos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, dizendo
mostrando lá Jesus dizendo em parábolas que era para não o quê? Para não salvar os judeus. E os pais da igreja, usando as cartas de Paulo, usando os evangelhos, eles vão dizer que os judeus não receberam a salvação. E nem os gregos. Isso que é importante vocês entenderem. Quando diz nós, gentios, ele não está se referindo aos gregos, e sim aos romanos. Porque dentre uma nação apenas sairia os salvos. E Irineu já vai descartar já os gregos. Olá, seres do lado escuro da força. Se você gostou das informações do canal Multiversal Flaviana, deem seu like, se inscrevam, clique nas notificações e compartilhem os vídeos do canal. Então, obrigado a todos que assistiram esse vídeo e a gente se vê em uma próxima. Fui! Tchau! Multiversal Flaviana. Sob censura e salvo melhor juízo.